e hoje vamos falar sobre síndrome pós-Covid. Muita gente recebe alta do hospital depois de toda aquela batalha, chega em casa, aí começa uma nova fase desse tratamento, que é a recuperação, né, para tentar recuperar os movimentos, a memória, e cada pessoa apresenta aí uma repercussão diferente. Quem vai explicar tudo para a gente, quem vai trazer as orientações certas para lidar nesse momento pós-Covid é a doutora Luciana Protásio, fisioterapeuta neurofuncional, que está atuando bastante nesse tempo de pandemia, dando uma luz para a vida desses pacientes, né, Lu? Tudo bom? Oi, tudo bem, Juliana? Tudo em paz. Pois é, muitas demandas, né? Estamos vivenciando um cenário de pandemia que creio que nenhum de nós, seja adulto, criança, adolescente ou idoso, pensou, né, em vivenciar uma situação dessa e pelo tempo que nós já estamos. Então, hoje a gente se depara com indivíduos que tiveram Covid no ano passado, mais no início, e outros que estão tendo agora ainda, né? Mesmo com as vacinas já acontecendo, mas que bom que elas estão acontecendo, mas ainda leva, né, um tempo maior para a população como um todo, a maioria delas está imunizada. E quais são as principais repercussões que você está percebendo nesse tempo? Você falou que tem os pacientes que tiveram no ano passado. Esses pacientes estão buscando a fisioterapia agora ou não? É importante que, assim que recebam alta, já comece esse processo de fisioterapia. Desde o ano passado, mais precisamente do segundo semestre, a procura pela fisioterapia pós a alta hospitalar, né, essa fisioterapia ambulatorial, ou na maioria até preferindo a fisioterapia em domicílio, até como uma forma de se poupar, de se precaver, de estar saindo de casa, né? Aí ela começou a se intensificar nesse período aí, a procura, mais para o segundo semestre, onde os casos estavam vindo as repercussões daqueles que tiveram desde o início, os estudos, as pesquisas começaram a trazer ideias, digamos assim, né, resultados de maneira mais clara, porque no início estava tudo muito obscuro, né, não só para a população, para nós profissionais de saúde também. A única certeza que a gente tinha era o seguinte: precisamos estudar muito, pesquisar muito, trocar muitas ideias uns com os outros, né? E o quanto antes. Né? Assim, tudo estava muito para ontem, né? Desde os cuidados que a gente precisava tomar consigo mesmo, como profissional, os cuidados que a gente deveria orientar os pacientes, a população a ter, e esses pacientes que já passaram pela Covid e que tiveram alta, e que estranhavam: e agora, o que é que está acontecendo comigo? Eu recebi alta. Eu não fiquei bom da Covid? Como é que eu recebi alta? Eu pensei que quando eu tivesse saído do hospital, mesmo tendo demorado muito tempo, mesmo tendo passado por UTI, eu sairia bom. E não é isso que eu percebo. Paciente relata isso. Eu percebo que eu estou fraco, que eu estou muito descondicionado, que em casa, ao sair do quarto para ir na cozinha, beber uma água, quando eu volto já com uma certa fadiga que não é normal para esse tipo de atividade, né? Mesmo isso sendo em pacientes jovens, né? E então, essa procura pela fisioterapia começou a aumentar, a fisioterapia pós-hospitalar, né, digamos assim, maior aí, até como forma de entender, de eu sei que eu preciso, as pessoas dizem: eu sei que eu preciso de fisioterapia, mas e que é que precisamente ela vai poder me ajudar, o fisioterapeuta vai poder me ajudar, quanto tempo isso vai perdurar, eu vou ficar assim para sempre ou não, como é que isso vai ser? Já tive pacientes dizer: eu vou ficar dependente da fisioterapia agora para o resto da minha vida, né? Porque são muitas perguntas que surgem, isso tudo é muito novo, né? A gente pode comparar, por exemplo, a um caso de um AVC, que o paciente sofre um AVC e ali ele começa uma relação com o seu fisioterapeuta neurológico, né? Alguns respondem mais rápido, outros evoluem pouco. Isso também está acontecendo na síndrome pós-Covid? Isso também acontece, essa diferença da evolução de cada paciente? Sim, acontece, Júlia. Porque a Covid é uma doença multissistêmica, então ela afeta, ou pode afetar, né, vários
órgãos, vários sistemas do nosso organismo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Considerando o quê? Considerando o estado anterior que ele tinha, seu estado funcional, seu estado de saúde, suas condições de saúde pré-Covid, como ele foi para essa Covid, quando ele foi acometido pelo coronavírus, né, pelo vírus, como é que estava já a saúde dele. E o ponto bem importante também, o quanto que a Covid em si, né, atingiu o organismo dele. Né? Se essa Covid foi leve, se essa Covid foi moderada ou foi mais grave, se exigiu muito tempo de internação ou não. E aí, quando é que o indivíduo chega a precisar mais tempo de um acompanhamento, né, fisioterapêutico? Quando é aquele indivíduo que passou por uma Covid mais grave, ou mesmo quando é aquele indivíduo que mesmo pode não ter estado entre os mais graves, mas ele teve algum acometimento neurológico junto. Acometimento como, por exemplo, um AVC. Né? Alguns pacientes, sim, durante o período que está se recuperando da Covid, ainda na fase hospitalar, eles sofrem AVC, né? E aí depois ele tem que tratar essas repercussões, essas sequelas que um AVC geraria comumente. Só que não foi um AVC comum, digamos assim. Foi junto à Covid. Agora, Luciana, é muito comum também a gente ver esses pacientes que ficaram muito tempo no hospital. Mas aqueles pacientes que tiveram Covid leve, eu tenho visto muitas reportagens, eu tenho ouvido relatos de pessoas que tiveram Covid leve, mas hoje também sofrem com algum déficit na sua vida, seja motora ou principalmente na memória. Está acontecendo isso realmente? Sim, tá acontecendo. E em muitos casos, principalmente nesses casos mais leves, as pessoas não se dão conta, os pacientes eles não se dão conta no início. Eles se dão conta um tempo depois, até já passou aquele período de 14 dias que fica em isolamento, né, para não passar para outras pessoas da casa, né, de onde mora. E com o tempo ele vai percebendo, ou quem convive com ele, ou quem trabalha com ele, vai alertando para alguns pontos, no sentido de está com um raciocínio mais lento, né? Eu já te disse tal coisa hoje de manhã, eu te disse semana passada, ficou marcado para hoje e tal, e isso, ele como assim? Eu disse, mas eu não lembro. E aí com os relatos também de outras pessoas próximas, isso vai ficando mais claro. Um raciocínio mais lento, uma diminuição, vamos dizer assim, né? Perda já é um caso mais grave, uma diminuição ali da memória. E aí a memória a gente tem vários tipos. Então pode ser que um relate assim, parece que eu não lembro mais o nome das pessoas. Está na ponta da minha língua e não sai. Ou o nome de outras situações. Tem outros que dizem, não, eu lembro dessa situação, mas eu sinto que o meu raciocínio é mais lento, que eu fiquei mais lento no trabalho, que para eu dar uma resposta que antes eu dava em 5 minutos, hoje eu preciso de um tempo maior para raciocinar, para se sentir seguro para dar aquela resposta. Respostas que eram habituais, comuns para ele, não é nada que foge do que era rotineiro para aquele indivíduo, entendeu? E alguém que está aí acompanhando essa entrevista percebeu na sua família, às vezes é a própria pessoa que está sentindo isso. Que profissional procurar? Então, nesses casos mais especificamente de alguma diminuição, algum problema na memória, raciocínio, lentificação do raciocínio, de algumas respostas, é interessante que se procure um psicólogo, um neuropsicólogo mais precisamente, ou em alguns casos também até um psiquiatra, quando esses distúrbios, esses déficits, eles vêm acompanhados com sintomas que podem sugerir depressão, desmotivação completa para o seu dia a dia, para atividades que ele era motivado antes, quando o paciente passa a ter sinais de ansiedade, né, de uma preocupação extrema que leva à ansiedade, e essa ansiedade em alguns momentos do dia, que pode se refletir como uma crise ali, ele pode até gerar sintomas físicos também, de angústia, de sudorese e tudo. Então, é importante esse
acompanhamento, essa intervenção, para que essa situação não se prolongue mais ainda e traga mais comprometimentos, mais repercussão para a vida, né, de cada pessoa, de cada paciente aí que passou pela fase mais difícil, digamos, anterior da Covid. Certo. Luciana, só a parte burocrática falando, né? Com relação a esse acompanhamento do fisioterapeuta, é possível, não sei se no setor público tem, as pessoas que não têm um plano de saúde, tem que ser particular, como é que funciona esse acompanhamento pós-Covid? Porque muitas vezes aquele paciente ele não vai nem conseguir sair da sua casa, né? Esse atendimento é domiciliar. Você pode trazer aí alguma orientação para quem está assistindo, né? Que acredito que muita gente gostaria de saber disso, dessa parte. Como viabilizar esse acompanhamento da fisioterapia em casa? Então, como é que acontece de maneira geral, né? Para quem tem plano de saúde, ou quem pode ou vai fazer um esforço financeiro também, porque na fase de pandemia todos passam, né? Claro, uns mais, outros menos, por esforço financeiro, porque a situação mudou para todo mundo. Então, entrar em contato com um fisioterapeuta, né, que trabalhe, que você tenha conhecimento, ou teve indicação de alguém que tem conhecimento sobre esse trabalho com o Covid, com o pós-Covid, a síndrome pós-Covid, vamos dizer assim, e marcar um horário para ser atendido em casa, né? Combina com ele direitinho, com certeza ele vai tomar todos os cuidados necessários de higienização mesmo, da entrada na sua casa, de proteção de equipamentos, até do uso da máscara, uma máscara que proteja mais, não máscara de pano, só máscara cirúrgica, a máscara N95, porque você como paciente, ou paciente em casa, provavelmente na hora da fisioterapia, quase certo, você não vai usar a máscara. Sim. Tem que ficar mais livre da máscara para poder se condicionar. Ou alguns pacientes conseguem em algum momento, em outra parte da terapia, não. Para quem tem plano de saúde, geralmente os planos de saúde, nos casos mais leves que tem condições de direciona para alguma clínica, que também as clínicas estão trabalhando com todos os protocolos devidos e a capacidade diminuída, né, por cada horário. E nos casos mais graves, que foram para casa, mas ainda estão muito debilitados, alguns planos de saúde oferecem o sistema, né, a rotina de home care, que aí entra não só a fisioterapia, mas entraria outros profissionais também que o paciente esteja precisando, né? Pelo SUS, de maneira geral, como é que acontece? Pelo SUS existem algumas instituições, algumas clínicas, né, que trabalham e que recebem indivíduos pós-Covid, né? Temos exemplo, clínicas e escolas também que estão abertas nesse momento, também estão recebendo. Claro que às vezes, o que acontece? Você liga e pode não ter vaga naquele momento, porque todas as clínicas também não estão podendo trabalhar na sua capacidade máxima, que é para poder manter os protocolos de segurança para o próprio profissional e, obviamente, para o paciente e um acompanhante, então, se for necessário, né, no caso. Mas algumas clínicas também, alguns centros de reabilitação estão recebendo esses indivíduos. Eu faço parte também de um projeto, né, em parceria do Departamento de Fisioterapia da UFRN com o LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que a gente faz acompanhamento para os pacientes que receberam alta pós-Covid. Ele é coordenado pela professora Tatiana Ribeiro e temos uma equipe grande de outros professores, somos 6 professores, vários alunos, né, entre mestrando, doutorando de graduação de fisioterapia, que nós fazemos uma avaliação, um acompanhamento por teleatendimento para esses pacientes, e aquele paciente que não for suficiente o teleatendimento, que precise realmente de um acompanhamento presencial, aí nós direcionamos para algumas dessas instituições. Certo. Maravilha. Mas o importante é procurar e ter essa consciência, né, de que essa fisioterapia, nesse momento, vai ser essencial para que você retome a sua vida de antes. Com certeza. Eu faço acompanhamento, tratamento domiciliar, né, com a fisioterapia em alguns pacientes que, por exemplo, tiveram situações de paralisia facial, que tudo indica que foi pós-Covid, porque foi a relação, não se encontrou uma outra causa. E já tem estudos mostrando que a Covid
ela também pode gerar paralisia facial. Então, o paciente não está mais em fase de contaminação, passou daquela fase pior, digamos assim, da COVID, mas voltou. Ele passou daquela fase mais difícil, digamos ali, de Covid, que amedronta mais, né, o medo de evoluir de maneira grave, mas ele ficou com essa repercussão, uma paralisia facial de um lado ou do outro da face e precisa ser reabilitado. E ele não quer se expor, então eu vou e faço atendimento domiciliar. Eles entram em contato na casa do paciente, com a hora marcada. Pacientes com AVC, também pós, né, essas situações. E pacientes que, por mais que não tenham sido afetados diretamente do sistema nervoso, no sentido de uma paralisia facial, de uma ataxia, se fala até também de uma síndrome parkinsoniana pós-Covid. Então, são coisas que ainda estão sendo mais investigadas, mas que tiveram o quê? Que passaram, estão passando ainda por uma fraqueza muscular exacerbada, que dificulta a sua autonomia, a sua independência funcional no dia a dia. Então, precisa de um acompanhamento fisioterapêutico, sim, com o olhar que essa fraqueza exacerbada tudo vem, né, tá proveniente da COVID. Ótimo. Luciana, muito obrigada. Tem mais alguma orientação que você acha que é importante para as pessoas que estão assistindo aqui? Quando a gente fala nessa síndrome pós-Covid, deixamos algo passar aqui nessas orientações? Sim, eu gostaria de frisar, Juliana, assim, a importância, gente, de quem teve Covid, principalmente quem se internou, e que após a sua alta hospitalar, procure os profissionais que acharem necessários, ou se não tem certeza de que profissional buscar, procure informação em fontes confiáveis, né, para buscar esse acompanhamento, que pode ser, que precise ser com o médico, pode ser com o psiquiatra, pode ser com um fisioterapeuta, e entender também se esse profissional que você está buscando, ele trabalha com pacientes, digamos, que é pós-Covid, porque é importante essa visão aí, né? Não saia e se acomode com sua saúde, no sentido de que, agora aquilo já passou e eu vou ficar bem tomando os cuidados apenas, que não é apenas, são muito válidos, claro, importantes, mas para não, de repente, não ser reinfectado ou não, né? Os cuidados com outras pessoas da casa, do trabalho, que não tiveram aquela situação da Covid. Então, isso é fundamental. Procure dentro da fisioterapia, fisioterapeutas que trabalhem com isso aí. Se você teve alguma repercussão sob o ponto de vista neurológico, como uma lesão nervosa periférica, por exemplo, que pode ser uma paralisia facial, pode ser uma lesão por algum tempo em algum nervo que afetou músculos da mão, do pé, por muito tempo de imobilização, caso tenha, né, acontecido no hospital, procure fisioterapeuta neurofuncional, fisioterapeuta neurológico, que tenha essa visão para a COVID. Porque fazendo isso, com certeza você vai ter uma melhora gradativa, uma reabilitação, até podendo chegar numa recuperação mesmo completa. O que não pode é isso ser adiado, né? Isso tem que realmente ser visto e devidamente acompanhado. Ótimo. Muito obrigada, Lu, pelas orientações. Você que está acompanhando, aproveita, sabe de alguém que teve Covid, já compartilha o vídeo, pega o link, manda pelo WhatsApp, né? Porque a gente precisa propagar essas informações, né, Luciana? Com certeza. Quanto mais pessoas ficarem sabendo dessa possibilidade, da importância desse acompanhamento, melhor para todos, né? Sim, muito claro. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, gente. Se cuidem todos, né? Lembrem de todos aqueles cuidados básicos, que hoje em dia já se tornou básico, mas que às vezes a gente passa batido. Não é só usar máscara, é saber como usar essa máscara. É higienizar as mãos, é lavando, é com álcool, é a troca, é o cuidado ao chegar em casa. E assim nós conseguiremos vencer o quanto antes essa fase de pandemia tão difícil que a população como um todo, né, está passando. E vamos propagar informações relevantes e confiáveis, né? Isso. Amém. Obrigada. Obrigada a você, Juliana.